Série Esperança na Crise Final, parte 62. À medida em que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. Parábolas de Jesus, 133. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos Escritos Sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Testemunhos para Ministros, 112. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e à sua imagem, Apocalipse 14, 9 a 11, deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. Grande Conflito 594. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de todos nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Grande Conflito 594. Tempos perigosos estão à nossa frente. Todo o que possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos em guarda contra ele. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio do espírito de profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser levadas a sério. Se as menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Testemunhos Seletos 3, 275. A compreensão incompleta reconhece como causa a falta de um estudo diligente e acompanhado de oração das verdades e profecias divinas, tanto na Bíblia como nas mensagens do Espírito de profecia. Muitos agem diretamente contra a luz que o Senhor tem dado a seu povo, porque não leem os livros que contêm a luz do conhecimento em forma de palavras de advertência, reprovação e admoestação. Testemunhos, volume 4, página 391. 2. Comunhão com Deus, oração fervorosa. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas. Pareciam indiferentes e descuidosos. Não se opunham às trevas que os rodeavam e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para ajudar a todos os que lutavam com suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus, e procuravam auxílio, clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém,
abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio, e eu os perdia de vista. Primeiros Escritos 270. O povo a quem Deus constituiu depositário de sua lei cumpre fazer agora ardentes preces a Deus. O amor de Cristo deve derramar-se em sua alma e o Espírito de Cristo tomar posse deles, preparando-os para estarem em pé no dia do juízo. Testemunhos Seletos 2, 154. Precisamos aprender a orar com a mesma intensidade e o mesmo fervor com que o fez Jacó na noite de angústia. Só quando lutamos desta maneira com Deus, nossa vida é transformada, nosso caráter mudado e, portanto, também o nosso nome, e obtemos a preparação tão necessária. 3. Limpeza do pecado e vitória sobre as fraquezas. Se Jacó não se houvesse primeiro arrependido de seu pecado, de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. Semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Satanás leva muitos a crer que Deus não toma em consideração sua infidelidade nas pequenas coisas da vida. Mas o Senhor mostra em seu trato com Jacó que de maneira nenhuma sancionará ou tolerará o mal. Todos os que se esforçam por desculpar ou esconder seus pecados, permitindo que permaneçam nos livros do céu, sem serem confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Grande Conflito 620. Ante a perspectiva desse grande dia, a palavra de Deus, com expressões as mais solenes e impressivas, apela para o seu povo a fim de que desperte da letargia espiritual e busque sua face, com arrependimento e humilhação. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Joel 2:1. Grande Conflito 311. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Joel 2:12. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Primeiros Escritos 70. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva serôdia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Testemunhos Seletos 2, 69. Disse o anjo, Deus operará mais e mais rigorosamente a fim de experimentar e provar cada um entre o seu povo. Alguns são prontos em receber um ponto, mas quando Deus os leva a outro ponto probante, recuam diante dele e ficam para trás, pois acham que isto golpeia diretamente algum ídolo acariciado. Aí têm eles ensejo de ver o que, em seu coração, está excluindo a Jesus. Prezam alguma coisa mais que a verdade, e o coração não está preparado para receber a Jesus. Os indivíduos são experimentados e provados por um espaço de tempo, a ver se sacrificarão seus ídolos e darão ouvidos ao conselho da testemunha verdadeira. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 64 e 65. Os meus pecados ponho no Salvador Jesus,
y a todos por mí leva, cravando sobre a cruz. Entrego minhas culpas, as manchas carmesins, e ele em seu sangue as torna, tão brancas qual jasmim. Como ele ser eu quero, humilde, manso e bom. Como ele ser eu quero, a rosa de Sarão.